28, versículo 12, está escrito assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Repare que Deus, as primeiras palavras de Deus são: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Por que Deus fala dessa forma? Ninguém que já é conhecido chega dizendo quem é. Por exemplo, você vai chegar amanhã no seu trabalho, num ambiente onde tem pessoas que você já trabalha há anos com ela, e vai chegar lá: bom dia a todos, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar. As pessoas falam: você está maluco? Eu estou cansado de saber quem você é. Ninguém se apresenta se já é conhecido. Então, quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Ele está se apresentando a alguém que não o conhecia. E por que Ele fala Deus de Abraão? Deus, Ele fala: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Na verdade, Abraão era pai na fé, mas Abraão era o avô dele e Isaque era o pai dele, ele era neto de Abraão. Então, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu sou aquele de quem você sempre ouviu falar. O teu avô falou de mim, o teu pai falou de mim. Eu sou aquele Deus de quem eles falavam para você. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo agora: agora é a tua vez, agora eu vou me relacionar com você, eu vim para me revelar para você, e assim como fui com eles, eu sou com você a partir de agora. Nesse momento, Jacó tem pela primeira vez uma experiência pessoal com Deus. Repare, pela primeira vez, Jacó estava sozinho, sem o amparo do pai e da mãe. Ele tinha fugido da casa dos seus pais, porque tomou do seu irmão a bênção de primogenitura, e o irmão queria matá-lo. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, enfim, para ter o direito de primogenitura, ele passou o irmão para trás e mentiu para o pai. O pai perguntando quem ele era, ele disse: eu sou Esaú, quando na verdade ele era Jacó. Então, ele estava fugido, ele não tinha nada, ele estava ao relento, fez de uma pedra o seu travesseiro, e naquele momento, no meio do deserto, aliás, normalmente é assim, né? Normalmente a pessoa, ela só encontra Deus na hora do deserto, na hora da dificuldade, porque o coração do homem se quebranta diante da dor. Então, naquele momento, sozinho, sem o amparo do pai, sem garantias para o futuro, porque ele não sabia o que viria pela frente. Você viajar pelo deserto sozinho, naquela época, era muito perigoso. Então, ele não sabia o que viria pela frente. E aí, ele acorda pela manhã, e acontece isso aqui que a gente vai ver no versículo 16, pula agora para o 16, está escrito assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar. E olha o interessante é o que ele fala agora em seguida, o quê? E eu não sabia. Eu não sabia. Deus está comigo e eu não sabia. E temeu. Ou seja, o temor veio sobre ele e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, porque ele viu os céus abertos sobre ele, e viu os anjos subindo e descendo. A gente viu num trecho da novela, a novela retratou isso, ou tentou retratar isso, porque eu acho que é muito difícil a nossa imaginação alcançar a experiência que ele teve, de ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, e Deus estava subindo e descendo por uma escada, e Deus estava no topo da escada. Então eu imagino que deve ser muito difícil a nossa imaginação alcançar algo tão grande. Quando Jacó fala aqui, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, é como se ele estivesse dizendo assim: puxa vida, quer dizer que eu posso contar com os céus, então não preciso enganar mais ninguém, eu não preciso fazer o que eu sempre fiz, eu sempre dei um jeitinho para conseguir o que eu queria, que é comum do homem natural. O homem natural é o homem que só conhece a terra, ele só vê o que os olhos humanos podem ver, então ele não consegue ficar na dependência dos céus, porque ele não viu os céus. Como é que ele vai depender dos céus? O que eu quero dizer sobre depender dos céus? É você passar a viver pela fé nas promessas de Deus, é você passar a viver de maneira que você tem os olhos fitos nas promessas de Deus, e você sabe que aquelas promessas vão se cumprir de um jeito ou de outro. Repare que quando Jacó se levantou pela manhã, depois dessas palavras que nós lemos aqui, ele fez um voto com Deus. Ele disse: a partir de hoje o Senhor será o meu Deus, não é mais o Deus do meu pai, não é mais o Deus do meu avô, não é o Deus da minha mãe, é o meu Deus. Ele conheceu a Deus, então agora o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Ele pegou aquela pedra, derramou o azeite que ele tinha sobre a pedra e falou: se o Senhor me der pão para comer, roupa para que me vista, e paz para que eu retorne à casa dos meus pais, porque ele estava saindo brigado com o irmão, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me concederes, eu te darei o dízimo. O voto do dízimo que ele faz não tem nada de comercial. Deixa eu ir mais para perto de vocês aqui agora. Não tem nada de comercial. O que na verdade ele estava fazendo naquele momento era colocar Deus à frente de tudo na vida dele. Quando você se torna dizimista, você não pode ver isso como um ato comercial, mas é uma decisão de colocar Deus à frente de tudo na sua vida, reconhecendo que você não depende da terra, você depende dos céus. Bispo, o que muda quando eu passo a depender dos céus? Por exemplo, Jacó trabalhou por mais de 20 anos, ele trabalhou para Labão, e Labão sempre explorou ele nunca fez greve, ele nunca chegou e falou assim: Labão, o negócio é o seguinte, ou você melhora as minhas condições, ou hoje eu não trabalho. Nunca. Ele nunca foi trabalhar com cara feia, amarrada.
por causa das injustiças que Labão fazia com ele. E por que ele não ficava de cara amarrada? Porque ele não esperava de Labão, ele esperava dos céus. Ele não estava pautado no acordo que ele fez com Labão, ele estava pautado na aliança que ele fez com Deus. Então por que eu vou ficar esquentando a cabeça com os homens, se eu não dependo dos homens? Eu dependo de Deus. E quando Jacó chegou a um determinado momento da vida dele, que ele procurou a Labão e disse assim: olha, eu vou embora, porque eu já trabalhei muito por você, e agora eu vou trabalhar para mim. Ele não fez greve, ele decidiu ir embora, voltar para a terra dele, ele tinha liberdade para isso. Labão falou: não vai não, porque ele era um excelente servo. O próprio Labão falou: eu reconheço que Deus me abençoou pelo teu trabalho, pô. Em outras palavras, você é o cara. O que você quer? Fala quanto você quer que eu pague, fixa teu salário, eu te dou o que você quiser, mas não vai embora não. Se Jacó tivesse a visão da terra, ele ia dizer: deixa eu ver aqui, sobe 2, desce 5, não sei o que, 7 mais 2, eu quero X de salário. Não. Jacó disse: vamos fazer o seguinte, tudo que nascer listrado, salpicado e malhado do rebanho é meu, tudo que nascer liso é seu. E a maioria nascia liso. Então Labão na hora fechado. Jacó cria o seguinte: Deus vai mexer na genética dos animais para me favorecer, porque ele tem que cumprir o que ele me prometeu. Lembra que ele ia lá e colocava a varinha quando os animais iam beber água, lá ele colocava a varinha, e quando os animais davam à luz, só nasciam salpicados, listrados e malhados. E ele ia colocando a parte: isso aqui é meu, um pouquinho era de Labão. E Labão, insatisfeito, começou a ver que só nasciam dos rebanhos animais para Jacó. Falou: não, vamos mudar. Os lisos ficam para você, listrados, salpicados e malhados ficam para mim. Jacó: não tem problema. Tirou a varinha, só nasciam lisos. E a Bíblia diz que 10 vezes Labão mudou o salário dele, e nas 10 vezes a natureza favorecia Jacó, de maneira que ele se tornou um dos homens mais ricos do Oriente Médio, mais rico do que Labão. Quando ele foi de volta para casa, para sua terra, ele levou riquezas, rebanhos, ouro, prata, animais, servos, servas, se tornou riquíssimo. Amém, pessoal? Mas se você pegar daquela noite em que ele viu os céus até o fim de sua vida, nunca mais Jacó enganou ninguém. Nunca mais ele trapaceou, nunca mais ele mentiu. Por quê? Porque não preciso, os céus me favorecem, poxa vida. Eu tenho os céus a meu favor, para que eu preciso dar jeitinho? Uma pessoa que vive na dependência dos céus, ela não precisa. Posso falar? Eu vou falar de um jeito que vocês vão entender. Puxa saco. Lá no trabalho tem gente que quando o patrão passa, ela muda até a postura. E se ela faz alguma coisa, ela faz de tudo para que veja: ó, fui eu. Não. A pessoa que vive, que conhece os céus, que ela sabe que os céus estão abertos sobre ela, ela trabalha para os céus. O que ela faz é entre ela e Deus, é para Deus, porque ela sabe que Deus é que vai honrá-la. Amém, pessoal? Ela é a mesma na presença dos homens e longe da presença dos homens. Se os homens estiverem vendo, ela é a mesma pessoa se não estiverem vendo. A pessoa que está ligada aos céus, ela
não precisa que ninguém fique em cima dela dizendo: olha, você tem que fazer o melhor, você tem que ser assim, não minta, não roube. Não precisa. Às vezes o filho, por exemplo, a mãe tem que viver aprumando o filho, o pai tem que viver falando: meu filho, olha, faz isso aqui, aquilo ali, pô, você não cuida das suas roupas, você não arruma o seu quarto, você, sabe, fica enrolando para fazer as coisas, meu filho, você fica fazendo coisas erradas, eu tenho ouvido falar de você que na rua você está fazendo isso, está fazendo... É porque ele é terreno, ele está ligado à terra. No dia que ele for ligado aos céus, pai, mãe, esquece, não é mais você, agora ele é filho de Deus, e ele vai fazer porque Deus está com ele, ele vai se relacionar com os céus. Compreende, pessoal, sim ou não? Jacó não guardou mágoa de Labão, não fez mal a Labão, não retribuiu de mau grado, aliás, não trabalhou de mau grado para Labão com cara feia, como eu falei. Jacó, ele não levou mágoa para a sepultura, mesmo que muita gente, você sabe que aquilo, né? Quando você se converte, Deus perdoa os seus pecados, mas Ele não impede que você colha o que você plantou. Você já viu o caso de gente que se converteu e era bandido, e depois que se converteu se entregou para a polícia? E ficou preso com 1 ano, 2 anos, 3 anos. De vez em quando a gente vê testemunhos de homens que estão na cadeia, pagando lá e ganhando almas lá dentro. Jacó foi perdoado, mas ele foi muito enganado, porque ele o quê? Enganou. Só uma mentira que contaram para Jacó durou em média 30 anos, sabia? Só uma mentira que contaram para Jacó. Que é isso, bispo? Foi. E quem contou foram os filhos. Os filhos chegaram para ele com a roupa de José, molhada com sangue de um animal, e falaram: pai, olha o que nós encontramos aqui, ó. Isso aqui não é a roupa de nosso irmão, pai? Nós encontramos cheia de sangue. E Jacó sofreu quase 30 anos pensando que José estava morto. José, que era um jovem, sei lá, seus 17 anos, só foi se tornar governador do Egito com 30. Quando ele assumiu o Egito com 30, teve 7 anos de fartura e mais 7 de fome, mais 14. Então a gente, até chegar aos 14 anos, 7 de fome, 7 farturas, 7 de fome, que foi aí que os irmãos de José vieram, o pai mandou eles ao Egito para comprar comida, e que se descobriu que José estava vivo e Deus o tinha exaltado como governador do Egito. Foi aí que se descobriu que José não estava morto coisíssima nenhuma. Ou seja, Jacó poderia ter ficado com mágoa dos filhos, porque os próprios filhos enganaram ele, mentiram ele. Não, ele viu Deus em tudo. Quando você está ligado aos céus, você vê Deus até nas coisas ruins que acontecem, porque você crê que tudo coopera para o seu bem. Amém, pessoal? Ter a cabeça nos céus, ter essa consciência de que os céus estão abertos sobre você, não é você chegar agora à noite lá na sua casa, ir para o quintal e falar: quero ver, o bispo Adilson falou, abre aí, cadê os anjos? Não é isso. Ter os céus abertos sobre você é você viver confiando na palavra de Deus. Se você é aquela pessoa que todo dia você medita na palavra, você tem a sua mente voltada para a palavra de Deus, você está olhando para as promessas de Deus, e você teve uma experiência pessoal com Ele, então você nunca mais vai se deixar levar pelas coisas da terra. Você vai ligar a televisão, o jornalista vai falar assim: o dólar subiu, a bolsa caiu,
a inflação aumentou, o homem natural já fica assim: meu Deus do céu, como é que eu vou ser? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã? O homem natural, você vê tudo aquilo, mas você diz assim: não, eu dependo dele. 1000 vão cair de um lado, 10.000 do outro, eu não vou ser atingido. Você está o tempo todo com a cabeça no céu, você vive aqui na terra, você vê tudo o que acontece, você ouve, você se informa, mas você não se deixa influenciar pelas coisas terrenas, porque você sabe que o seu Redentor vive, você depende de Deus. Agora, é óbvio que para isso acontecer, você tem que ter uma experiência com Ele. Se você vem aqui e o Deus que você vem orar e buscar é o Deus do Bispo Macedo, é o Deus do Bispo Renato, é o nosso Deus, é o Deus do Bispo Jadson, dos outros, você não teve uma experiência com Ele, então tem que acontecer esse encontro em que Ele vai se revelar para você por meio do Espírito Santo. Quando a pessoa tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, agora não é mais o Deus deles, é o meu Deus. Ele disse: o Senhor será o meu Deus. Deus começou falando: eu sou o Deus de teu pai. No final Jacó fala: agora o Senhor é o meu Deus. Aí já era. Quando o diabo vier com a fruta para você, diz assim: ó, vai, cai dentro. E você lembrar das coisas, diz assim, você vai desprezar. Quando o diabo vier com um prato de lentilhas, com pecado, e usa mulher, e usa homem, e dinheiro, e falcatrua, e caminho fácil, o diabo vai tentar de tudo, mas você está o tempo todo o quê? Para quê? Para que eu vou querer isso se eu tenho o que o meu Deus me promete? Lembra de Abraão? Quando o rei de Sodoma chegou para Abraão e quis entregar para ele os bens recuperados na guerra, os despojos. Ele disse: Abraão, me dá as pessoas, fica para você tudo que você conquistou na guerra, os bens. Abraão: levanto minha mão para os céus, não quero nada teu, nada, para que você não diga amanhã que me deu alguma coisa, porque aquele rei de Sodoma simbolizava o diabo. Não quero nada seu, não quero, desculpa falar assim, não quero ter rabo preso com você, quero nada do diabo, para amanhã o diabo não chegar e dizer assim: fui eu que ajudei. Não, eu quero o que vem de Deus. Pode demorar mais, mas eu quero o que vem de Deus. Você edifica a sua vida na rocha. Amém, pessoal?